E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bastante cobrado no Enem, que é a independência do Brasil. Então, estamos ali entre os assuntos top 5 que caem no Enem dentro da disciplina de História. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, continue assistindo o vídeo e não deixa de se inscrever no canal para receber mais notificações, beleza? Vamos lá, então. Uma revisão bem breve, tá? Sobre a independência do Brasil. Então, quais foram os fatores que influenciaram na independência do Brasil, ou seja, para acontecer a independência? Simplesmente a transferência da corte portuguesa para o Brasil foi um dos fatores assim predominantes, tá? Cruciais, por quê? Porque aconteceu a abertura dos portos. Mas o que significou a abertura dos portos, professora, lá em 1808? Gente, muito simples, o fim do pacto colonial. Ou seja, tirou aquela monopolia de Portugal sobre os portos brasileiros. Beleza? A Revolução Liberal do Porto, em 1820, que aconteceu também um pouquinho antes, em 1817, a insurreição pernambucana também foi muito importante, tá? Para a independência do Brasil. Foram dois acontecimentos que marcaram muito naquela época. O Nordeste, ele estava muito prejudicado com o quê? Com os gastos com a corte no Rio de Janeiro, que elevaram os impostos, beleza? E isso fez com que ocorressem essas duas revoltas que a professora acabou de citar. Insurreição Pernambucana, em 1817, e a Revolução Liberal do Porto, em 1820. Beleza? O que significou ali a Revolução Liberal do Porto? Simplesmente a ameaça de uma recolonização do Brasil, né? E a insatisfação da aristocracia rural brasileira com relação ao governo de Portugal. Beleza? O que mais, professora? Não teve outros fatores? Teve, pessoal. A influência das ideias iluministas, né? Ou seja, o mundo estava sofrendo grandes mudanças pelas ideias iluministas. A influência da independência dos Estados Unidos, tá? A primeira colônia a se tornar independente da sua metrópole. Então, isso influenciou na independência do Brasil e depois em independência de outras colônias, tá, pessoal? A questão da maçonaria, podemos dizer que foi um dos grandes financiadores da independência do Brasil. O antilusitanismo, beleza, foi um movimento muito forte ali, que também influenciou na independência, todo o movimento que teve, né, para acontecer a independência. A crise do antigo regime. Então, o mundo ele estava deixando de ser tão imperialista, né? A questão do mercantilismo já estava indo mais para um liberalismo econômico e tudo mais, tá? Isso, lógico, num processo de longos anos, tá bom? Então, como que funcionou o processo de independência? Agora que a gente sabe quais fatores influenciaram, fica mais fácil a gente raciocinar como que funcionou esse processo de independência. Gente, em 1821, o que foi que aconteceu? O retorno da família real para Portugal. Dom João VI voltou para Portugal e deixou aqui o seu herdeiro, tá? Em 9 de janeiro de 1822 foi declarado o quê? O Dia do Fico. Muito importante, tá, pessoal? Que depois de receber um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas, Dom Pedro rompeu com a corte portuguesa, tá? Isso foi um rompimento que aconteceu com a corte. Então, o Dia do Fico ele é muito importante por causa disso. Em 4 de maio de 1822, qual foi o outro fato que foi crucial para levar à independência? Gente, o decreto contra
a execução das decisões da corte, tá? Que estavam sujeitas à aprovação de Dom Pedro I, ou seja, tudo que fosse de leis, todas as decisões tomadas relacionadas ao Brasil, precisava da aprovação de Dom Pedro. Então, o que aconteceu? Eles não tinham opção, eles tinham que sempre se referenciar a ele. E ele iria dizer se seria feito ou não, beleza? Em 13 de maio de 1822, Dom Pedro, ele recebe o título de defensor perpétuo, tá, pessoal, do Brasil. Esse título foi dado por quem? Pela maçonaria para ele. Isso foi muito importante também. É difícil ser citado isso em questões, professora? Mas é bom vocês entenderem toda a pressão que teve em cima de Dom Pedro, todo o contexto a qual ele foi influenciado a tomar essa decisão. Beleza? Dia 3 de junho, ele convocou uma Assembleia Constituinte. E dia 7 de setembro de 1822, como todo mundo sabe, foi declarado a independência do Brasil. Então, pessoal, anotem o que está aí no quadro, tá? Para vocês, que a professora acabou de falar, todos esses fatores, e tenham em mente, façam mapas mentais, tenham em mente todo esse processo de independência, os fatores que levaram à independência, assim como o processo até a chegada dela. Esses são os principais fatos que vocês têm que ter em mente para responder as questões do Enem e de outros vestibulares relacionados a esse tema. Beleza? Então logo a gente tem mais aula. Se inscreve no canal, deixa o seu like aí pra gente e vamos lá que o Enem tá chegando.